7 perguntas aos católicos sobre a intercessão dos santos. Abaixo uma lista dos santos que supostamente curam as enfermidades dos católicos, que rezam a eles. Todos esses santos católicos nem precisam ir à farmácia ou passar por um médico. Risos. Disenteria, Santa Matrona. Dor contra São Madrão. Dor de dente contra Santa Apolônia. Aí vai. Agora, deixe-me fazer algumas perguntas. Os São Lázaro ora pelos leprosos. Se, por exemplo, se eu tiver lepra, mas tiver uma doença nos rins e rezar para ao São Lázaro, ele vai me entender? Ele não vai me entender. Como o São Lázaro sobre o expedido de todos os milhares de fiéis que rezam a eles nos 4 cantos do mundo, todas as eras da humanidade ao mesmo tempo. Se ele não tem um caráter de onipresença, por exemplo, ser um católico na China e estiver rezando para São Lázaro exatamente no mesmo momento em que o católico no Brasil, outro nos Estados Unidos, outro na Angola, fizeram exatamente o mesmo, quem é São Lázaro vai atender? Se ele consegue atender todo mundo junto, como ele consegue estar nesses vários lugares ao mesmo tempo e ouvir todos esses simultaneamente, sem conceder a ele nenhum atributo divino de onipresença ou onisciência? E se ele, quando o nosso São Lázaro interceder pelos católicos chineses leprosos, 10 outros fiéis começaram a rezar a este santo simultaneamente, o que faz com que ele tempo para interceder especificamente pelos pedidos de cada um deles, sem deixar ninguém para o final da fila. Se a resposta for ao mesmo tempo do céu, diferente do tempo daquilo que por isso o problema não existe, podemos medir a correspondência entre o tempo da eternidade e o tempo daqui? Quanto ao tempo dos santos passar rezando pelos fiéis e quando o tempo ele passa a fazer outras coisas, será que o santo não tem outra coisa para fazer senão ficar o dia inteiro intercedendo por cada um dos milhares dos fiéis que eles rezam? Ele ainda reencontra tempo para curtir o céu, para louvar, para conversar com os outros santos, ou fica o tempo todo intercedendo? Como podemos ter certeza absoluta que todos estes santos estão mesmo no céu, se a Igreja Católica ensina que ninguém pode ter certeza da salvação? Mesmo se os santos estivessem no céu, como a Bíblia diz, Davi não subiu aos céus, Atos 2:34, e que no além não vais nem a obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiástico, 9:10. Como pode haver tanta intercessão no céu, se não há qualquer conhecimento das coisas que aconteceram na terra, nem sabedoria requisito necessário para uma intercessão bem feita, nem obras? A intercessão é uma obra. Note que no texto está falando apenas do destino do corpo, mas além do Seon. Os imortalistas dizem que o local de ajuntamento das almas após a morte. E finalmente, a pergunta mais importante: será que orar ao santo chamado Jesus Cristo, Filho de Deus, não é o suficiente para cumprir todos os ofícios de todos os outros santos? Será que eu, orando para Jesus, não seria atendido naquilo que seria atendido se rezasse para São Lázaro? O que é mais eficiente, rezar para um santo ou orar direto para Jesus? Aguardando ansiosamente a resposta católica. Paz a todos que estão em Cristo. Você deveria perguntar isso para o Papa, porque ele é quem descobre através dos sinais e acontecimentos. Temos que respeitar todas as religiões, porque Deus é um só. Lembre-se disso e fique com Deus. Olá, Anônimo. Eu entendi bem o seu comentário. Os católicos não precisam usar de lógica
e de bom senso de argumentos bíblicos ou patrísticos para fundamentar suas posições. Basta jogar tudo nas costas do Papa. Quer dizer que o Papa é o único que pode explicar e defender os dogmas católicos através das santos sinais e acontecimentos que o Papa descobriu isso. E qual Papa descobriu isso? Temos que respeitar todas as religiões, mas defender a verdadeira. Temos que respeitar todas as religiões, nunca nunca sem esquecer que há um só caminho a Deus, que não é Maomé, Maria, Buda ou Papa, mas Jesus Cristo, João 14,6. E defender a verdade da fé cristã não é ofender os que têm religiões diferentes, mas amá-los de tal ponto de mostrar o caminho para que conheçam a verdade as liberte. Melhor dizer a verdade ainda que a verdade doa, do que dizer que nada, do que não dizer nada e deixar a mentira os mate. Abraço. Anônimo. Tudo bem. Tentarei o meu melhor. Não é só um leproso, não é só para o leproso. Cuidado para não confundir a doutrina católica com a religiosidade popular. Acho que não fez de má fé. 2 e 3 e 4. O erro é o mesmo. Seu argumento seria válido se você acha que está no paraíso. Como está para a sala do lado, alguém teria restrições de tempo e espaço. No céu não há nem espaço, tudo acontece em eterno presente. Você está certo em dizer que eles não têm tempo de ouvir essas orações, porque, aliás, eles não têm tempo nenhum, estão sim além do tempo e espaço. Ninguém pode ter certeza da salvação. A igreja, sim, ela declara que uma pessoa vive uma vida santa e exemplar, o que graças a Deus está viva. Recomenda que sigamos o exemplo dessas pessoas. Você fez a confusão danada. Há uma diferença enorme entre o paraíso, o reino dos mortos, e o tratado do Antigo Testamento. Veja exemplos. São Paulo falando dos mortos. E também por isso, vivos e mortos, esforçamos para agradar. 2 Coríntios 5, do 1 ao 9. Conheço o homem de Cristo que há 14 anos foi arrebatado no terceiro céu, e foi no seu corpo, não sei se fora do corpo, também não sei, se Deus o sabe, e sei que este homem ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado do paraíso, e lá ouve a palavra inefáveis, que não é permitido um homem repetir. Homem eu glorificarei, mas a mim mesmo não gloriarei, e não ser as minhas franquezas. 2 Coríntios 12, do 2 ao 5. Princípio das inúmeras intercessões dos santos. Apocalipse, a parábola de Lucas 16, 22 a 28, que o morto busca interceder por sua família. Pedir ao santo é pedir a Deus e dar glória a ele. Seu argumento é como de Coré, em Números 16, perguntando-se por que pedia a Moisés, não diretamente a Deus. Lembra o que aconteceu quando foi de Deus e não a Moisés? Além de ensinar a Tiago em sua carta, a oração do justo vale mais valor. Da sua mesma forma de Pedro, pedindo aos discípulos que intercedeu a Tabilita. Ou você acha que os discípulos deveriam dizer a ela: peça diretamente a Deus, porque ele já cumpre todo o ofício? Bem é claro, de qualquer santo perto de Deus é um absoluto nada. Mas Jesus quis fazer assim sua medição também através de outras pessoas. Em resumo, os católicos não precisam da base bíblica de nada. Somos guiados também pelo magistério e pela tradição. Desde tempos
antiguíssimos. Já encontra pedido de orações para os santos mártires, as pinturas nas catacumbas do século II, que confirmam isso. Além do que, incontáveis milagres por intercessão dos santos já é suficiente para tirar qualquer dúvida. Pesquise isso. João Marcos. Primeiro, certo. Qual a necessidade de ter um santo dos leprosos, se todos os santos também oram pelos leprosos? Há algo que São Lázaro fazia pelos leprosos que outros santos não podem fazer? 2 de 3 e 4. O fato do tempo da eternidade é diferente do tempo terreno. Não torna os santos oniscientes ou onipresentes para que possam entender as orações de milhares de fiéis católicos ao mesmo tempo, inclusive os pensamentos. Só Deus pode ler os pensamentos, então imagine Deus ouvindo a oração de pensamento de alguém que reza a algum santo, ao invés de entender que prefere passar o recado a este santo intercessor, que depois de repassar o mesmo recado a Deus, só para depois toda a burocracia o entende? Se, se a coisa fosse tão simples como você diz, os israelitas não diriam a Abraão, não os conhecia. Já Abraão, teoricamente, seria o intercedor do povo israelita do céu. Mas tu és o pai, ainda que Abraão não conheceu, a Israel não reconhece. Tu, ó Senhor, tu é o nosso pai, nosso redentor, desde a antiguidade. É o nome, Isaías 63:16. A igreja que você disse refere-se de homens falíveis, imortais como o Papa e o Magistério Romano. Os próprios doutores católicos afirmam que o processo de canonização não é infalível. Se o processo da canonização dos santos não é infalível, então não se pode saber se um santo foi salvo mesmo ou não. Só Deus pode conhecer o interior das pessoas. Outros podem conhecê-la exatamente. Só Deus conhece os pecados ou as caridades praticadas em segredo. Só Deus esteve a cada segundo observando a vida daquela pessoa. Só Deus sabia que passava nos pensamentos dela. E só Deus sabe as intenções do coração do homem. Portanto, só Deus pode saber se alguém for salvo ou não. O Papa não tem a mínima condição de saber isso, pois tal coisa só será revelada no dia do juízo, na volta de Jesus, a não ser que o Papa seja o verdadeiro Deus na terra e já saiba antecipadamente o resultado do jogo. Ele também é um mero espectador para o juízo do grande dia. Sexto, você distorceu completamente o sentido do texto, Coríntios 5, do 1 a 19. Ele nada fala sobre o estado intermediário dos mortos, mas sim da ressurreição para Paulo, que obteria ao revestimento do corpo imortal, não feito por mãos humanas. Portanto, o ausente no texto, ausente desta terra, mas não para um estado intermediário, e sim para um estado pós-ressurreição. Leia o artigo e aprenda a fazer exégese. Sobre o texto de Paulo, isso acontece com ele vivo, e nada fala sobre o estado de mortos. E quanto à parábola do rico e Lázaro, ele já faz completamente e explica aqui. Você simplesmente não respondeu a pergunta. Eu perguntei quem era a glória e a pergunta foi clara. Um pedido direto a Jesus, ele não o atenderia, mas o santo católico sim. O caso da revolta do Coré não tem absolutamente nada a ver com isso. Não distorça as coisas. Moisés foi o mediador de Deus no Antigo Testamento, por intermédio de que Deus deu a lei aos israelitas, e por isso eles precisavam obedecê-lo. Mas no Novo Testamento, ou seja, no tempo da graça, onde estamos, não existe outro mediador senão só
um só, Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5, que é o mediador da nova aliança, e pelo seu sangue ele pagou na cruz, reconciliando o homem com Deus. Nesta vida podemos interceder uns pelos outros, mas através de um único mediador dos céus, Jesus Cristo. Enquanto nós intercedemos por alguém na terra, estamos intercedendo por aquela pessoa, não estamos orando para que aquela pessoa, como você fazem, usar dois casos completamente distintos, como se fossem similares, mas não são. Se eu peço a oração de alguém por mim, não estou orando a este alguém, diferentemente de vocês, que oram diretamente ao santo. Sobre os milagres, os santos, estes argumentos são pobres, que eu já vi. Já todas as religiões do mundo têm registro de milagres, mas sabemos que não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Também sabemos que o diabo tem o poder para realizar milagres, como fica claro em toda a Bíblia. Escrevi sobre isso aqui. Se o diabo também faz milagres, ninguém pode confiar em um milagre para acreditar a veracidade da fé. Prove com argumentos lógicos, raciocínios históricos, bíblicos e não falácias. Tchum, 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 tchum.